Trazemos o abraço dos que fazem a Associação Espírita Leopoldo Machado, aos irmãos dessa casa. Bom, nós escolhemos o tema Paulo e a reencarnação. O historiador judeu, naturalizado romano, Flávio Joséfos, na obra História dos Hebreus, ele nos diz que os fariseus e os essênios acreditavam na pré-existência da alma, acreditavam no determinismo e acreditavam na reencarnação. Os essênios e os fariseus. E o apóstolo Paulo, nas suas epístolas, ele nos diz que é fariseu e filho de fariseu, o que nos levou a procurar, na fala do apóstolo, já que ele era reencarnacionista, alguma coisa vinculada à reencarnação. E encontramos em diversas passagens do apóstolo essas colocações. Ele, quando escreve aos Efésios, no primeiro capítulo, no versículo 4, ele diz: porque Deus nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Repare o que é que Paulo diz, que é um espinho na garganta de muitos teólogos. O apóstolo nos diz que antes da fundação do mundo terra, nós já existíamos em espírito. É ele, Paulo, que vai dizer: a nossa verdadeira pátria é o céu. Pátria é a terra onde a gente nasce. É a nossa pátria. A nossa verdadeira pátria é o céu, que corrobora com o que nos ensina a doutrina espírita, que o espírito pré-existe ao corpo físico. Ele antecede a formação do corpo físico. Ele existe em espírito. E Paulo nos diz que antes que o mundo fosse feito, antes da fundação do mundo, Deus nos elegeu nele para sermos santos e irrepreensíveis. Quando nós cantamos aquele hino que diz: um dia todos nós seremos anjos, é baseado na fala do apóstolo Paulo, para sermos santos e irrepreensíveis. Uma coisa irrepreensível, uma tela irrepreensível, é uma tela perfeita. Uma escultura irrepreensível, que não tem defeito, é uma escultura perfeita, para sermos santos e perfeitos. Como os nossos teólogos, que traduzem as nossas Bíblias, católicos e protestantes, não admitem evolução, porque o homem já foi feito pronto, já saiu pronto e acabado das mãos de Deus, para sermos santos e perfeitos, para sermos santos e irrepreensíveis. Então, já nessa fala do apóstolo está embutido reencarnação. Como é que eu vou ser santo e perfeito, santo e irrepreensível numa existência só? 80 anos, 90 anos, 100 anos de vida são necessários para sermos perfeitos? De jeito nenhum. Do mesmo jeito está embutido reencarnação na fala de nosso Senhor Jesus Cristo, quando nos diz: sede perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Que é uma coisa que nunca vai se dar. Ele faz um parâmetro. Busquem perfeição total. Busca a perfeição do Pai Celestial. Porque nós nunca poderemos chegar a sermos iguais a Deus. Porque se chegássemos iguais a Deus, nos tornaríamos deuses. É por isso que se diz que entre a criatura, entre o finito e o infinito, há um princípio na matemática que diz: entre o finito e o infinito há sempre uma distância infinita. E essa distância é a evolução que nunca tem fim. Nós nunca poderemos ser iguais a Deus e estaremos sempre evoluindo. A evolução nunca para. Então, o apóstolo Paulo vai nos dizer isso. Há uma fala dele que ele diz assim lá,
2 Coríntios 3,18, se não me falha a memória, ele diz assim: porque o Senhor nos elegeu, porque nós, como a contemplar através do espelho a glória do Senhor, para sermos santos, tal qual a imagem de seu Filho, para sermos perfeitos, tal qual a imagem de seu Filho. Como ele está dizendo que um dia nós, como que a contemplar através de um espelho, seremos transformados na glória de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo que todos nós seremos transformados à imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é evolução. Isso implica reencarnação. Né? E o apóstolo Paulo, por ser fariseu, ele era reencarnacionista. Era um médium fantástico, que Emmanuel vai nos dizer que é as portas de Damasco, que a vidência espiritual do apóstolo se dilata quando ele tem aquela visão de Jesus às portas de Damasco. E era um médium fantástico o apóstolo Paulo. Em Atos 22, se não me falha, versículo 7, Atos 22, ele diz assim, Paulo escreve assim: entrando eu no templo em Jerusalém, no dia de sábado, para orar, e estando eu orando, eis que entrei em êxtase, e vi o Senhor que me dizia: sai daqui o mais depressa possível, porque eles não aceitarão o teu testemunho ao meu respeito. O que Paulo revita: mas Senhor, eles têm razão, porque eu estive aqui perseguindo os cristãos, os perseguindo. Enquanto Estevão era morto, eu segurava as suas capas, as capas do que lhe apedrejavam. Aí Jesus diz: sai imediatamente daqui, eu te enviarei aos gentios, para outras nações. Interessante a colocação do apóstolo. Eu entrei em êxtase. Eu fui atrás de um pastor, de uma obra que eu tenho de um pastor, Russell Norman Champlin, o Velho Testamento interpretado versículo a versículo, são 6, 7 tomos. O Novo Testamento interpretado versículo a versículo. Aí eu fui para essa passagem, para ver o que era que o pastor dizia da palavra êxtase, e está lá: êxtase, estado alterado de consciência, meio através da qual se entra em comunhão com o mundo psíquico. Êxtase, não é? É o transe mediúnico. O transe mediúnico, que Paulo, que Pedro vai dizer a mesma coisa. Quando ele vê aquele lençol descendo do céu, cheio de animais, e ouve aquela voz que diz: Pedro, mata e come. Ele diz aí, ele usa uma expressãozinha que me fugiu agora no momento, mas que em algumas traduções também tem a expressão êxtase. A expressão êxtase. Mas ele diz assim, ele diz: eu entrei, fugiu. Mas a gente vai perceber que são dons mediúnicos muito vivos no apóstolo Pedro, no apóstolo Paulo e nos discípulos de Jesus. Isso é uma coisa muito, muito forte, né? Muito forte. Então, a reencarnação, é uma lei da vida. Isso não é invenção da doutrina espírita. Ela está na fala de Jesus em diversas passagens, que Flávio José vai dizer que os judeus eram reencarnacionistas. Quando Roma se levantou para atacar a Palestina, para invadir a Palestina, Flávio José registra que muitos soldados judeus tentaram suicídio com medo da maior potência bélica de todos os tempos, que era Roma. O exército romano que vinha conquistando aquela região toda, entrou na Palestina e vinha acabando com tudo. Os soldados, com medo de enfrentar o exército romano, muitos se suicidavam. Aí Flávio José escreve: não sabeis que quando não cumprimos a nossa missão, teremos que retornar à terra para concluí-la? Está lá na história dos Hebreus.
os judeus eram reencarnacionistas. Celestino vai nos dizer que, Celestino, aqui de uma pessoa que traduziu, analisando as traduções bíblicas, o Sermão da Montanha e outras obras mais, ele nos diz que um judeu, Celestino vai fazer também Bereshit, que é no princípio, uma obra que ele traduz para o livro Gênesis, traduz para o português. Ele vai e diz ao judeu: eu sou reencarnacionista. Aí o judeu diz: eu também sou. Oi, você nunca me disse. E para que tem necessidade de dizer que nós somos reencarnacionistas? O judeu dizendo a Celestino: vocês são quem tem necessidade, porque a reencarnação está na Bíblia, e se está na Bíblia, para a gente é ponto passivo. Quando Deus diz a Moisés, entre o terceiro e quarto mandamento: eu sou um Deus zeloso, eu puno a iniquidade do filho, do pai, no filho, na terceira e quarta geração, e me estendo até a milésima em misericórdia, e me estendo até a milésima geração em misericórdia. Porque ele diz: eu puno a iniquidade do pai no filho, na terceira e quarta geração? Porque a primeira geração minha é meu filho, a minha segunda geração é meu neto, a quem geralmente nós vemos, mas a minha terceira geração, meu trineto, meu tataraneto de quarta geração, poderá ser eu mesmo, voltando na condição de trineto, de tataraneto. Não é? Então, ele dizendo a Celestino: a reencarnação está na Bíblia. A palavra vida, em hebraico, só existe no plural. Não existe a palavra vida em hebraico no singular. Então, quando está lá na Bíblia: e Deus soprou em suas narinas um fôlego de vidas, de muitas vidas. Isso é reencarnação. Na nossa tradução em português está no singular, porque os nossos irmãos que traduzem a Bíblia não acreditam nisso e acomodam os textos. Soprou em suas narinas um fôlego de vida, de uma vida só. Mas a palavra vidas, em hebraico, ela só existe no plural. Soprou em suas narinas um fôlego de vidas, de muitas existências. O Espírito é o viajor da eternidade. Conforme Paulo diz: antes da fundação do mundo, Deus nos elegeu nele. A gente só elege um candidato porque ele existe. Olha, candidato fulano de tal, nós vamos elegê-lo. Vamos voltar nele, vamos elegê-lo. E Paulo diz: Deus nos elegeu, Deus nos escolheu nele, antes que o mundo fosse feito, para sermos herdeiros do infinito, santos e irrepreensíveis. Então, todos nós estamos nessa marcha, nessa luta, nessa evolução. Hoje é o nosso melhor momento na vida, porque nós somos a soma de tudo aquilo que fizemos de nós e aqui estamos. Uma coisa preciosíssima chamada corpo de carne, presente de papai e de mamãe. Não é isso? E nós guardamos em nós os caracteres da nossa ancestralidade, do bisavô, do tataravô, de vovô, de vovó, de papai, de mamãe. Guardamos no corpo físico. Mas como está escrito lá na Bíblia, o corpo, a carne, procede da carne, do ventre materno. Mas o Espírito, que sou eu que estou falando, este vem de Deus. Este vem de Deus. Logo, o meu Espírito, trazemos no nosso Espírito a semente de todas as virtudes. Nós temos que projetar isso na cachola. Trazemos em nós a semente de todas as virtudes. Isso não é balela, não. Isso não é uma ficção, não. A própria Bíblia diz isso. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. A expressão hebraica para homem é salém. Aí no texto, salém significa homem espiritual. O homem espiritual, o meu espírito, foi feito à imagem e semelhança de Deus. Não é que Deus tem a forma física que os teólogos tomaram. Oxi,
Se o homem foi feito à imagem de Deus, Deus tem a forma humana. E a gente vai ver Deus com uma bola, com um globo nas costas, ou na palma da mão segurado, um ancião. Isso baseado nessa interpretação. Se o homem foi feito igual a Deus, Deus tem a forma humana. Deus não pode ter forma humana, porque se ele tivesse a forma humana, ele estaria limitado, ele estaria circunscrito, e não podemos admitir um Deus limitado. Deus é infinito, Deus é ilimitado, ele está em todo canto ao mesmo tempo, sem deixar de estar em canto algum, porque se nós encontrássemos um canto onde Deus não estivesse, ele deixaria de ser Deus. Deus, por ser Deus e para ser Deus, ele é onipresente, presente em todo lugar. Em todo lugar. Alguns anos atrás eu frequentava o Hospital Padre José. Eu ia para lá aos domingos como voluntário, era um hospital muito precário. Depois o grupamento de engenharia de Boa Frente deu um impulso muito grande. E eu conversava com os doentes. Eu conversando, eu tinha aprendido isso com o Humberto Bode, de que Deus está em todo lugar, inclusive no inferno. É por isso que está lá na Bíblia, que Jesus, essa semana, Marília, minha menina, chegou me espantada aqui comigo e disse: pai, que história é essa? Jesus tem a chave do inferno. Como é isso, hein? E nós começamos a conversar. Foi Jesus que construiu o inferno? Ela perguntou assim: não, Roberto Roden nos diz isso. Deus não construiu o inferno. O inferno é a invenção do homem. Deus nos deu a liberdade para agir. E como agimos mal, foram criadas, nós geramos para nós mesmos um campo corretivo, uma coisa que nos corrige. Esse lugar de tormento que existe, só que não é eterno, conforme diz a teologia, que queima sem consumir. A doutrina espírita, e na literatura espírita nós vamos ver lugares terríveis. Lugares terríveis. Quem leu o Nosso Lar vai ver, logo no início, André Luiz, numa região de tormento indescritível, que ele chama de umbral, que é um lugar muito leve, muito ameno, que na própria literatura de André Luiz nós vamos ver um lugar das cavernas, onde ele fica no começo das cavernas. Ele não tem autorização para entrar nas cavernas, porque são cenas terríveis, e ele não estava preparado para aquilo. Então tem lugares terríveis. Ele descrevendo essa região de dor, desse umbral, ele vai dizer que as entidades espirituais monstruosas que existiam nessa região não lhe davam trégua para raciocinar, para concatenar a ideia. Porque ele diz assim: não, se eu errar quando eu chegar lá, vou talvez no chão pedir a Jesus Cristo, nosso Senhor, olha eu aqui. Mas é que ele não nos deixa concatenar as ideias. Eu não tinha tempo para pensar em coisa alguma. Era sempre correndo e sendo impelido para frente, pega aqui, pega por lá, pega aqui, pega por lá. Não tinha tempo mais para nada. Os poucos minutos de sono que eu tinha, era acordado abruptamente com rostos terríveis em cima de mim, dando gargalhadas terríveis. No silêncio da noite, uma região de uma penumbra permanente, onde os raios do sol pouco entravam. Não entravam por causa de uma neblina intensa. Não é? Nós vamos ver em outra obra dele, um fogo, a casa transitória. Essa casa, criada por espíritos de luz, lá dentro de regiões de dor, para socorrer, para amparar. Não é? Um dia ela recebe um comunicado de que o fogo reparador ia passar naquela região varrendo. Então a casa vai se deslocar de um canto para outro. Aquela casa é transitória, ela está aqui, mas ela flutua, tem como fosse um avião. Os produtos ela se levanta de um lugar para outro. E o fogo vai passando na região. André Luiz disse que o estalido do fogo já vinha longe. E as portas foram abertas, foram escancaradas, para acolher todos os espíritos da região que podiam ser retirados dali. E botaram como se fosse um fio, como se fosse lá naquele muro de lá, circundando toda a casa. Veja, os espíritos que estavam aptos
a serem socorridos passavam por aquele fio. Mas aqueles que estavam para cá, na perversidade, na maldade, se compraziam no erro e na perversidade, na maldade, não passavam por aquele fio. Recebiam o chupado e lá ficavam. Os que queriam verdadeiramente se modificar, se transformar, se amparar, se socorrer, modificar a sua conduta para melhor, passavam e entravam na casa, eram socorridos. Aqueles que estavam só fazendo o que estavam arrependidos, não passavam. Veja. Então, e lá veio o fogo. Então existe um fogo nessa região, né? Nessa região existem, são transitórios e que tem uma finalidade fantástica, porque o fogo tem uma propriedade fantástica. Nas noites de trovão, relâmpago quando corta o ar, você já está, no outro dia a natureza amanhece, o ar leve, tudo mais leve, tudo mais tranquilo. Por quê? Porque aqueles raios, quando a descarga elétrica vem, queimam os miasmas deletérios, os fluidos pesados. O fogo nessas regiões ele tem um efeito reparador. Ele diminui, ele queima aqueles pensamentos maus que ficam ali, que cria aquela crosta, aquela creca pesada, horrível. Até mau cheiro tem, porque o pensamento mau, o espírito quando é bom, ele exala perfume. O pensamento quando ele é bom, e o pensamento mau, repetidamente mau, tenebroso, ele tem uma característica, aquele escuro, aquele pardo. E o fogo, a finalidade dele é essa. Nós, nesses lugares, não estamos distantes do olhar de Deus. Não estamos distantes da misericórdia do Pai Celestial. É por isso que o Apocalipse diz que Jesus tem consigo a chave do fogo, a chave do inferno. Que um pastor olha para outro e diz, mas misericórdia, o que é isso aqui? Ok? Minha gente, eu fui ali um negócio, sabe? Toma água, né? Não vou tomar um golinho. Tudo bem. Mas está querendo nos dizer que nessas regiões que a gente vai passar, muitos de nós, eu também estou no meio, nós vamos passar por lá. É para o nosso benefício. Em nosso lar, a irmã conversando com o André Luiz disse, minha sobrinha está já voltando para a terra, da terra para cá. Mas ela vai passar uma semana no umbral, antes de chegar aqui. Vai ficar dormindo. Veja. Porque aquele ambiente lá é para depurar, é para tirar aquela creca pesada que ainda temos no perispírito, que nos impede de alçarmos voo, de alçarmos voo para o infinito. Porque o indivíduo, quando é bom, ele sobe, ele vai. Eu me lembrei de uma poesia de Cornélio Pires, que ele fala disso. Velho João, eu vou tentar dizer. Ele diz assim, velho João, agonizas, triste e pobre, sem que o mundo sequer a mão te estenda. Ninguém te oferta um caldo por merenda, ou um trapo de pano que lhe sobre. Ah, ninguém te agradece ao peito nobre o cansaço na roça e na moenda. Morres lembrando as pompas da fazenda num sedoso molambo que lhe encobre. Verificas pelos vãos da própria furna flores aos borbotões na paz noturna e abandonas o corpo a fim de vê-las. Fitas em prece à noite calma e santa e sobes, velho João, como quem canta nos milharais do céu plantando estrelas. Isso é de Cornélio Pires. E sobes, velho João, porque o espírito, quando ele é bom, mesmo sozinho, morava numa gruta, morava numa furna, mas ao desencarnar, ele vê flores aos borbotões. O que é aquilo, meu Deus?
é aquilo, e abandonas o corpo a fim de vê-las. Né? Então, o espírito, a maldade, a ambição, a luxúria, a perversidade nos chumba ao chão do mundo espiritual. A gente quer, um de meu vizinho lá do interior, voar e não pode. A gente quer alçar voo e não pode. É uma questão de peso expressivo. É por isso que Jesus diz: amai-vos uns aos outros. Se alguém te bater na face direita, cede-lhe à esquerda. Se alguém te roubar o manto, entrega-lhe a túnica. Se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminha 2000. Dá àquele que te pede. Não voltes as costas a quem te quer pedir emprestado. Quantas vezes eu devo perdoar, Senhor? Até 7? 70 vezes 7 vezes. 70 vezes 7 vezes. Amai aos vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Isso está na fala do fazei aos outros aquilo que gostarias que a ti fosse feito. Quando nós procedermos assim, do fundo do coração, nós estaremos nos modificando. Nós estaremos alçando voo para dimensões mais altas, porque é esse o nosso destino. Deus criou a todos nós simples e ignorantes. Essa é a fórmula, essa é a forma da qual todos nós saímos. Simples e ignorantes, mas dotados de liberdade, dotados de livre-arbítrio. Depende de mim marchar em linha reta na direção daquele alvo, ou, como o aluno relapso, em vez de se dedicar ao estudo para passar todo o ano de ano, brinca com uma coisa, brinca com outra, reprovado aqui, não há vontade do lado, e assim vai. Não é? Nós temos um destino, nós temos uma meta. No Velho Testamento tem uma frase que diz assim: vede que eu vos criei para o bem ou para o mal. Escolhe o bem para que vivas tu e a tua semente. Escolhe. Isso é uma sugestão, isso é um conselho. Jesus joga para cima da gente: toma a tua cruz e segue-me. Ele nunca disse: me dá a tua cruz que eu levo. Jesus nunca disse isso. Toma a tua cruz e segue-me. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Vos aliviarei. Compromisso meu compete a mim. Dever meu compete a mim. Um anjo não vai pegar o meu fardo e levar. Por quê? Porque ele me ama. Uma mãe, quando chega a professora manda o dever para casa, ela não vai fazer o dever pelo filho, não. Se fizer, ela não ama esse filho. Ele está aprendendo o quê? Ela vai ensiná-lo. Vai fazer exercício para que ele repita, aprenda a fazer aquilo, para quando vier a prova, ele enfrentar. Nós somos espíritos eternos, acumulados no equilíbrio da terra, destinado à plenitude, à beleza sem fim, à luz sem fim, à claridade sem fim, à felicidade plena, mas ainda nós não acreditamos nisso. E ficamos na dúvida, nessa dúvida que nos retarda. A dúvida, ela é terrível. É talvez a nossa pior inimiga. É a dúvida. Você lembra de São Pedro, lá no barco? Quando olharam assim, se viu um homem andando sobre as águas, vixe, quem é o fantasma? Ao dizer, é Jesus, e Jesus vinha triunfante, deslizando sobre a água. São Pedro disse: Senhor, deixa eu ir também, homem, pelo amor de Deus. Jesus, muito educado, disse: venha. E Pedro desceu do barco e começou a andar. Começou a andar e começou a se afogar. Deus nos gole bom de água salgada, parece até que eu estava lá. Deus gole bom de água salgada. Me acuda que eu estou morrendo. Lá em alto mar, Jesus vem na sua direção, estira a mão, segura na mão dele e lhe diz: homem de pouca fé, por que duvidastes? Tu não estava andando. Eu quase que dizia, estava sem vergonha, mas Jesus não fala dessa linguagem. Não estava andando, mas chegou a dúvida. É lá e diz lá o texto sagrado: a dúvida é como a água do mar, vai e volta, vai e volta, e daqui não sai. Nós temos que jogar o nosso sentimento além da dúvida.
O espírita não duvida da existência de Deus, não. Outro dia, a minha menina que está aí, ela disse no colégio, o professor disse assim: quem acredita em Deus? Ela saltou de lá e disse assim: eu não acredito não. Aí a sala toda voltou-se para ela: oxe, minha filha, ela me contando: oxe, minha filha, você disse que não acreditava em Deus. Oxe, papai, o senhor não disse que o espírita não acreditava em Deus? Eu lhe disse isso, o senhor me disse que o espírita não acredita em Deus. Tem certeza que Deus existe? Eu disse isso. Eu disse isso. O espírita não acredita, porque quem acredita pode deixar de acreditar daqui a pouco. O espírita tem certeza de que Deus é a inteligência suprema no universo, causa primária de todas as coisas. A inteligência suprema, a causa primeira, anterior a tudo. É por isso que Allan Kardec diz: a existência de Deus está verdadeiramente comprovada pela evidência material dos fatos. O universo existe. Que homem fez? Nenhum. Este universo é formado de leis fantásticas, de leis maravilhosas. E tem um exemplo na literatura espírita que eu não me canso de citar: é o do relógio. Allan Kardec diz assim: o relógio nos dá notícia do relojoeiro que o fez, mas o maquinário do relógio nos dá notícia da inteligência do relojoeiro. O universo nos dá notícia de uma causa primária, mas as leis que regem o universo nos dão notícia de uma inteligência suprema. De uma inteligência suprema. Tudo gira, nada peita em nada. O Sol também gira com relação a um ponto distante no universo. Desde que o mundo é mundo, tudo gira, tudo se expande. E aliás, a lei do Big Bang, que pouca gente sabe, é criada por um padre, Georges Lemaitre, francês. Lemaitre, ele era astrônomo. E na Primeira Guerra Mundial, nas trincheiras, o tiro para lá e bala para cá e lá vai tiro. Ele nas trincheiras, nos intervalos das tréguas, com a Bíblia, estudando. Aí ele criou, esse padre, Georges Lemaitre, a teoria do ovo cósmico, que tudo começou com um ovo cósmico que eclodiu, ou com um átomo elementar que explodiu, e tudo está em expansão. Interessante observar é que a palavra na Bíblia, firmamento, e Deus criou o firmamento, na Bíblia, lá em hebraico, significa expansão. Eu tenho Bíblia em casa com a palavra expansão. Quando Lemaitre viu e Deus criou a expansão, expansão é tudo que está se expandindo, né? Deus criou a expansão e nele colocou os luminares no meio da noite. Aí Lemaitre, como era um astrônomo, ele levou lá para um ovo cósmico que eclodiu, um átomo elementar, o átomo primordial que explodiu e está em expansão. Um contemporâneo seu, do padre Georges Lemaitre, metia o pau no padre e usava a expressão de Big Bang. O Big Bang, esse Big Bang, essa explosão inicial, foi a palavra que pegou. Big Bang, com esse opositor do padre Lemaitre, que escrevia, redigia, batendo no padre, com a história do padre, que o universo começou de uma explosão cósmica. Mas veja, começou porque está na Bíblia. A expansão. Deus criou a expansão. E essa explosão primeira é aquela fala que está lá na Bíblia: Deus criou, faça-se a luz. Deus disse, faça-se a luz. A explosão. E tudo começou aí. E para trás é que existia coisa. Porque Deus nunca deixou de criar. Deus nunca parou de criar. Deus cria de toda a eternidade. Diz Kardec: nós não podemos conceber um Deus ocioso, um Deus parado, um Deus sem fazer coisa nenhuma. O universo existe de toda a eternidade. A gente não sabe quando isso começou. Teve um princípio. Mas quando? Me lembrei agora daquela época que Santo Agostinho dando aula, né? Santo Agostinho no século IV, dando aula de teologia para alunos, para noviços.
falando da criação do mundo, como Deus tinha criado o mundo baseado na Bíblia, ele dando a aula muito jovem nas escadas, todos ouvindo o grande orador, o grande tribuno de Hipona. E lá no meio, um aluno disse: bispo, e antes de Deus fazer o mundo, o que era que ele estava fazendo? Mas não está conseguindo saber as coisas. Ele estava preocupado em fazer o fogo do inferno, para botar lá dentro quem faz esse tipo de pergunta. Porque na verdade Deus nunca parou de criar. Deus é o Pai do infinito. Nós já paramos para analisar a ternura, a delicadeza, o amor, o afago, o carinho, a bondade, a benignidade, a misericórdia, a complacência que existe no coração desse genitor divino, que é o meu Pai. A gente já parou para pensar nisso. A gente já tentou entabular um Papai do Céu sincero. A gente já. A nossa fé é. Me lembro agora do Chico, do salário é desse tamanho, bem pequenininho. Nós não temos fé. Nós duvidamos, isso sim. Vivemos num mundo de criaturas duvidando da existência desse genitor. O espírita não. É por isso que se diz que o espírita não crê em Deus. Ele tem certeza da existência de Deus. O universo existe. Uma mente anterior engendrou isso aí, criou isso aí. E nos criou, como diz Paulo, antes da fundação do mundo. Ele nos elegeu. A nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual, que bate em cheio com o que Kardec nos ensina. Com que os espíritos superiores, o espírito de verdade, diz a Kardec: o mundo em que viveis é um mundo secundário. Existe e pode deixar de existir a qualquer momento, sem que com isso altere a existência do mundo espiritual, que é pré-existente e sobrevivente a tudo. O mundo espiritual pré-existe ao mundo físico e sobrevive ao mundo físico. Se soltarmos uma bomba atômica agora aqui, acabar com o mundo físico, não altera a existência do mundo espiritual, que é sobrevivente, pré-existente e sobrevivente a tudo. É lá que é a nossa verdadeira pátria, para onde já foi vovô, vovó, papai, mamãe, e que a gente vai também. Mas como somos reprovados, nós não podemos ascender a regiões mais altas. Por quê? Por causa da consciência de culpa presepada que a gente andou fazendo. Tem um princípio que diz que tudo no universo está gravado no éter. É por isso que os cientistas querem fazer um aparelho para ver a fala de Jesus lá, que a fala está gravada. Tudo que se faz no universo está gravado no éter. A nossa consciência é feita com essa substância. A nossa consciência. Tudo que nós fazemos, ela resiste. Ela resiste para na hora H aparecer diante da gente. Na introdução do livro Nosso Lar, no prefácio do livro Nosso Lar, Emmanuel apresentando um novo amigo que é André Luiz, ele diz assim: André Luiz vem dizer a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte é a de nos colocar face a face com a própria consciência. Onde nos elevamos ao céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos nos abismos infernais. A consciência de culpa. André Luiz vem dizer a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte é encontrar a própria consciência cara a cara. Oi, negão, vixe Maria, a senhora por aqui. Mas rapaz, você fez isso. Eu? Mas pelo amor de Deus. E ela disse: tu não fizesse não. Está gravado dentro de nós. É ela quem nos julga. É ela quem nos julga. É ela que chumba a gente no chão. Só, homem, deixa. Olha ali, tudo subindo com tanta luz. Não deixa eu ir. Vá, meu filho, vai também. E eu posso. Chumbado ao chão da dimensão na qual nos encontramos do outro lado. Quanto mais rarefeito, quanto mais elevado o espírito, mais ele sobe. Mais ele sobe.
mais ele sobe. É da lei, semelhante se atrai. Jesus, quando nos conta a parábola de Lázaro e do rico, Lázaro e do rico, existia um homem que se vestia de púrpura e se banqueteava todos os dias. Veja, existia um homem que se vestia de púrpura e linho e se banqueteava todos os dias. Será que o papai tinha dinheiro? Todo dia tinha um banquete. Vivia na sua porta um mendigo chamado Lázaro. Os cães da rua vinham lamber suas feridas. Aconteceu que morreu o rico e foi para um lugar de tormento. E morreu Lázaro e foi para o seio de Abraão. Veja, não tinha tribunal julgando ninguém não. Mas morreu o rico e foi para um lugar de tormento. Quando o rico está num lugar de tormento, e o texto de Lucas diz assim: de longe avistou o pai Abraão com Lázaro e gritou: pai Abraão, manda Lázaro molhar o dedo na água e botar na minha língua que eu morro de sede. Para quem anda dizendo que morto não sabe de nada, para quem anda dizendo que morto perdeu a memória, não sabe de nada, que é muito comum. Dia de domingo eu recebo os irmãos que batem na porta, bom dia, vamos entrar, entra. A gente se senta na sala e eles começam. O morto não sabe de nada. Só gente, porque minha Bíblia diz que sabe. Onde é que sua Bíblia diz isso? Alcança essa passagem de Lázaro e do rico. O rico diz: pai Abraão. Aí pai Abraão responde a ele: lembra-te, meu filho, de que quando estavas no mundo vivias te regozijando e Lázaro sofrendo. Lembra-te, para quem anda dizendo que morto não sabe mais de nada, para quem anda dizendo que morto perdeu a memória, olha aí, lembra-te, morto não se esquece das coisas não. Eu tenho 5 irmãos, manda Lázaro lá em casa. Olha o morto pedindo pelos vivos, porque os vivos não podem pedir pelos mortos. Manda Lázaro lá em casa. Eu tenho 5 irmãos para que não venham para esse lugar de tormento. Esse rico era saduceu, era uma seita judia. Os fariseus acreditavam em espírito, em alma, em reencarnação, em preexistência, sobrevivência, não é? Os saduceus não. Os saduceus não acreditavam em anjo, em ressurreição, em espírito. Os irmãos testemunhos de Jeová não acreditam em vida espiritual, não. A vida para ele é na terra. Eles acreditam nos 5 livros de Moisés, os 5 livros do Pentateuco. E lá não fala nem em recompensa, nem em tormento. Nos 5 livros de Moisés não fala. Eles seguem a risca. Os 5 livros de Moisés, é por isso que contesta. A alma para ela é o fôlego, a respiração. Ruach, a palavra ruach, para espírito é fôlego, ar, respiração, sangue, vida. Não é um ser pensante que a gente vai ver com os profetas, a gente vai ver com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nos Salmos aparece essa individualidade. Não tem mais aqueles, Jesus falando, não tem mais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Matam o corpo, mas não me matam. Porque eu sou o Espírito que estou no corpo. Sou eu que intelectualiza a matéria. Kardec prova isso. É o Espírito quem dá inteligência à matéria. É o Espírito que intelectualiza a matéria. Levanta o braço, ele levanta. Mas quando o Espírito sai, a moqueca de carne cai, sem vida. Porque é o Espírito quem intelectualiza, quem dá vida à matéria. E Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. Que vida é essa? A vida espiritual, que já, segundo Paulo, pré-existia antes da fundação do mundo. E Deus criou o homem do pó da terra, na simbologia bíblica. Ou seja, o corpo físico é feito dos elementos materiais, dos 92, ou até são mais, parece hoje, elementos químicos. No meu tempo eram 92 elementos químicos, lá da tabela periódica, aqueles elementos químicos que a gente vê. Tudo no universo é feito daquilo. O corpo foi feito do pó da terra, dos elementos químicos. Mas o Espírito soprou nas suas narinas um fôlego de vida. O Espírito que vem do outro lado. É tanto que diz: és pó e ao pó retornarás. Porque o corpo, quando se decompõe, as moléculas dos elementos químicos, molécula de carbono, vai numa confecção de um pé de capim, de uma minhoca, lá vai. E o Espírito volta para Deus. Volta para Deus. O Espírito é
individualidade. O corpo segue um destino e o espírito, eu, outro destino. Tomara que eu vá. Vim de pé e vá-me embora para um lugar bom. Nós todinhos, né? Pronto. Terminei.